Hoje, irmãos e irmãs, vamos mergulhar na inspiradora transformação de Pedro, um dos discípulos mais conhecidos de Jesus. Pedro, um simples pescador, foi chamado por Jesus para se tornar um líder, mas sua jornada foi marcada por momentos de coragem e também por grandes falhas. E isso nos ensina algo fundamental. Deus não escolhe os perfeitos, Ele escolhe aqueles que têm o coração disposto a aprender e a ser moldado por Ele. Fique comigo até o final deste vídeo e descubra como a história de Pedro pode transformar a sua vida, assim como transformou a dele. Antes de começarmos, já peço que você se inscreva no canal Ministrando Sabedoria, ative o sininho e deixe o seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus e a transformar vidas. Compartilhe esta mensagem com quem você sabe que precisa ouvir sobre a graça e o perdão de Deus. Agora, vamos juntos nessa jornada de transformação. Pedro não era ninguém especial aos olhos do mundo. Ele era apenas um pescador, um homem comum, que vivia de seu trabalho no mar da Galileia. Mas Jesus viu algo mais nele. Quando Jesus disse: "Venham comigo, e eu farei de vocês pescadores de homens", Mateus 4:19, ele estava revelando o potencial oculto em Pedro. Quantos de nós nos sentimos insignificantes, sem valor ou sem propósito? Mas Deus vê além do que o mundo vê. Deus conhece o nosso coração e enxerga o que podemos nos tornar quando permitimos que Ele nos guie. Assim como Pedro, Deus tem um chamado especial para cada um de nós. A questão é: estamos dispostos a deixar nossas redes, nossos confortos e segui-lo? Pedro era impulsivo. Ele era o primeiro a agir, muitas vezes sem pensar, mas essa coragem e ímpeto também o destacaram entre os discípulos. Um dos momentos mais marcantes de sua vida foi quando ele pediu para andar sobre as águas. Pedro foi o único a sair do barco, o único a ter a coragem de dar esse passo de fé. Mateus 14, 28, 29. Mas quando ele olhou para o vento, ele afundou. Quantas vezes começamos algo com fé, mas no meio do caminho, quando as circunstâncias se tornam difíceis, olhamos para as tempestades ao nosso redor e afundamos. Talvez você esteja passando por um momento de tempestade em sua vida agora. Talvez você começou algo em fé, mas as circunstâncias te fizeram duvidar. Lembre-se, Jesus está ao seu lado, pronto para estender a mão, assim como fez com Pedro. A chave não é evitar as tempestades, mas manter o foco em Jesus, mesmo no meio delas. No entanto, o ponto mais baixo da vida de Pedro foi quando ele negou Jesus 3 vezes. Isso aconteceu logo após ele ter afirmado com confiança que jamais faria tal coisa. Pedro disse: "Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei." Marcos 14, 29. Mas no momento de pressão, diante do medo, ele negou conhecer Jesus. A negação de Pedro é algo com o qual muitos de nós podemos nos identificar. Quantas vezes prometemos a Deus que seremos fiéis, que jamais falharemos e acabamos caindo em pecado? Pedro negou seu mestre, mas isso não foi o fim da sua história. Já aconteceu com você de prometer algo a Deus e depois falhar? De se sentir tão envergonhado e culpado que parecia que não havia mais volta? Saiba que Deus nunca desiste de nós. Assim como Jesus restaurou Pedro, Ele também está pronto para restaurar a sua vida. Após a ressurreição, Jesus não ignorou Pedro. Ao contrário, Ele procurou Pedro para restaurá-lo. Em João 21, 15, 17, Jesus perguntou a Pedro 3 vezes: "Tu me amas?" Não foi uma coincidência. Jesus estava curando as 3 negações de Pedro, dando-lhe uma nova chance, uma nova missão: apacenta as minhas ovelhas. Isso nos mostra que o amor de Deus é imenso e está sempre disposto a nos restaurar, mesmo depois de nossos maiores fracassos. Pedro, que tinha negado Jesus, foi o mesmo que se tornou um dos pilares da igreja cristã, pregando com ousadia e liderando o povo de Deus.
Depois de ser restaurado por Jesus, Pedro mudou. Ele se tornou um líder sábio e corajoso. No dia de Pentecostes, ele foi o primeiro a pregar, e com sua pregação, mais de 3.000 pessoas se converteram. Atos 2, 41. Pedro enfrentou perseguições, prisões e até ameaças de morte, mas nunca mais negou seu mestre. Ele viveu e morreu pelo Evangelho. Pedro nos mostra que Deus pode nos usar, mesmo com nossas falhas. Ele nos pega em nossos momentos mais fracos, nos restaura e nos transforma em líderes, em pessoas que farão a diferença na vida de outros. A única coisa que precisamos fazer é estar dispostos a seguir Jesus, independentemente do custo. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a história de Pedro é a prova viva de que ninguém está além da redenção de Deus. Não importa onde você começou, quantas vezes você falhou, ou quão longe você foi, Deus sempre está pronto para te restaurar e te usar para cumprir seu propósito. Se você sente que falhou com Deus, saiba que Ele não desistiu de você. Ele está pronto para te levantar, assim como fez com Pedro. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal Ministrando Sabedoria e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa dessa palavra de transformação. Que Deus te abençoe e te fortaleça na sua caminhada de fé. Até o próximo encontro.